Alô, alô, fala galera! Fala galera! Estamos chegando. Olha aí o Maicon, primeiro a entrar na sala. Tiara, Renan. Galera aí já a mil nesse domingo. Olha o André aí já chegando. Cadê o André? Deixa eu chegar aqui no André. Melhor o André tentar me convidar ali para. André, pede para participar que fica mais fácil ali, eu acho. Eu recebo aqui. Galera chegando, a mil, Luiz Gustavo, Mary, Dominique, Maurício, Débora. Como é que eu vou achar agora aqui? Aí, ó. Olha aí. O André já tá aqui. Já vamos puxar o André aqui. Vamos ver. Galera chegando. Muita gente falando que hoje é arrasar. Olha aí o rapaz. Salve, salve! Grande André, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Maravilha por aqui e por aí. Olha, hoje deu uma esquentadinha. Sim, deu uma esquentadinha, mas andava meio friozinho assim, 8 graus, 9 graus. Uma manga comprida, nada mais que isso também, né? Uma Mas é manguinha bom, né? Daí comprida. dá aquela vontade de tomar aquele vinho e tal, fica tudo certo. Tu sabe, André, enquanto a gente espera a nossa querida amiga Gisele, eu não bebo, cara. Sabe que eu não bebo, e isso já me disseram que é um desperdício. Isso, porque eu não bebo Pois é, faz muito tempo já rapaz. que eu não. Mas um vinhozinho no inverno, eu sei que tem valor, porque eu já tive essa experiência. É bom mesmo. Lareirinha, tudo isso. Isso. Ainda mais na nossa E aí, região aqui. Eu fiquei muito tempo também sem beber, mas depois me rendi. Agora acho que te morrerei entregou de assim. novo. Mas é. Cada um sabe aí do que pode e que não pode. Na verdade, eu parei porque eu gostava tanto do negócio que eu fiquei com medo. Eu disse, não, vou dar um tempo. E esse tempo foi indo e hoje simplesmente não sinto necessidade, não sinto falta. E só de pensar, André, só de pensar que eu posso perder um pouquinho assim do meu controle, que eu sou meio maluco, né? Mas se eu perder um pouquinho, eu já fico meio preocupado. Então eu vou assim, eu já brinquei Melhor, com os é guris ali, melhor. com o Anderson, o Rubinho, o Triquês. Só, não me convide. Eu vou na Coca Zero, levo uma Coca Zero, pra mim tá tudo certo. E tamo bem, tamo bem. E no mais, meu amigo, como é que estão as coisas aí, Paraná? Tudo bem, cara. Estamos aqui, né? Correndo atrás, fazendo a coisa acontecer. Cada dia é uma novidade. Mas acho que isso é bom, né? Isso É, instiga a gente, faz a gente correr atrás. Ó, a Gisele entrou ali, ó. é. Olha, Gisele, Ela cadê disse, ela? ali, ó, disse que não conseguiu Gisele ver a está aqui, solicitação. Gisele. Você mandou, está aqui já conosco. Hoje a região sul inteira representada, né? Exatamente. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Gisele vai entrar agora conosco aqui. Para Exatamente. ambientar, né? Hoje Deixar a é o coisa mais bonita, TR. porque esses dois caras feios aqui não dá. Não, tem que ter, né? É. Tem que ter. Olha aí, Olha olha aí. Oiê, aí. tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa Olha noite. aí. Eu tava aqui assistindo vocês conversar e querendo entrar e não conseguindo. Eu falei, vou mandar uma mensagem, porque eles não estão me enxergando. Eu acho que o problema foi a ferramenta que fica entre a cadeira e o celular aqui, que essa peça aqui ela não funcionou adequadamente, Gi. Tudo bem contigo? Tudo bem? Boa noite, André. Obrigada Boa pelo noite, Gisele. convite, Márcio. Uma alegria Ah, poder olha, conversar com vocês. eu que agradeço vocês dois, porque olha aqui, ó, é uma indiada, né? Domingo de noite, chamar para uma live para bater um papo sobre previdência, que é um assunto que a gente adora falar, mas, pô, domingo de noite, pô, Márcio, ninguém disse, pô, Márcio, vamos lá, tô triafim, vamos embora. Triafim é coisa de gaúcho, então a gente já diferencia Ah, aqui, né? Gaúcho. A Gisele, catarinense, OAB Santa Catarina, diretora de atuação judicial do IBDP. Aliás, diretora de todos nós, né, André? Porque a gente está na exatamente. diretoria, mas quem manda na diretoria é a Gisele, né? Não, gente, estamos Exatamente. todos juntos Quem ali fez a coisa trabalhando. É uma honra poder estar acontecer do e lado de tal. vocês. Não, hoje, justiça seja feita.
O André A acompanha mãe da mais tempo. criança, a mãe da É, criança, Gisele. o André acompanha mais tempo a diretoria, eu sou um pouco mais recente na diretoria, mas é notório que a diretoria anda a partir da Gisele, que, Querida. na verdade, controla todos os grandes temas hoje, em que o IBDP figura como a Miticuri e, na verdade, sugere a participação do IBDP, e aí há uma votação, né? Só para vocês Sim. entenderem como é que isso funciona. Existe uma diretoria composta por grandes advogados previdenciaristas brasileiros. Estou lá no meio dessa turma, então eu já me acho, já fico me achando, mas tem lá, poxa, tem o Triquês, tem o Anderson, tem o Noah eu acho que também tá, né? Noah. Tem o Noah, Noah, uhum. tem A própria o Agnes também Nazário, pô, participa, o Nazário, a o Jane, a Nazário. Cleci. Eu, Nossa, é uma turma de gigantes ali e é muito interessante quando vem um tema novo para a gente debater. Às vezes até surge uma certa divergência, né? Tem o Cheruli também, que está na atuação judicial, Isso. o né? Schuster, O Bom, Schuster. o Schuster. a O gente está muito Schuster. bem acompanhado. Poxa, porra, poxa vida. Então é muito legal esse trabalho, a gente tem muito orgulho. E na semana retrasada, estava tendo a sessão da STJ, e aí o André fez a sustentação oral dele e acabou com a sessão, né, Gisele? E eu e tu estávamos ali A gente esperando, lá batendo palmas, ficou esperando, né? A mas tarde assim, inteira. quero entrar em campo, e nada, e não acabava aquela sessão. E no fim, eu acho que o Olha, julgamento mas os caras ficou tentaram complicar o que não tinha complicação, né? tentado. Deus o livre. Nossa, foi uma sessão extremamente confusa, né? No final a gente não sabe. Eles não leram a tese final, né? Então, ela leu no início, daí ficou todo aquele debate, tanto que depois a gente ficou discutindo, tá, mas afinal, já que eles ainda não publicaram, ficou qual tese? Eu falei, ó, ela leu essa daqui, mas o voto tem todos esses pontos também, né? Porque eles Qual era, entraram. qual era o número do tema mesmo, André? 862. Era o 862. Eu Era o decorei, porque eu não 862. decoro os temas, tá? Vou confessar. Quando a galera da Gisele, porque tem isso ainda, né? A Gisele não só ela, né, comanda tudo, como ela faz a maior gentileza dos bastidores, dá todo auxílio ali, né? De controlar É. prazos e tal. E quando a galera me manda Não, os temas, eu falo assim, me fale o que é, que eu não sei o número. Mas esse que tiraram tanto de pauta e voltou tantas vezes que esse eu decorei. Acho Conta que para foram nós mais um 7 pouquinho. vezes, né, André? Isso. Fora, Conta para nós fora. um pouquinho aqui, André, sobre o que era esse teu tema aí, para o pessoal entender a importância da participação do IBDP e a importância da sustentação do André, porque foi muito, muito, muito bom mesmo. A gente estava acompanhando ao vivo ali e a gente percebe a influência que tem, né? Uma sustentação oral bem feita. Conta para nós um pouquinho ali, André. A questão ali era o marco inicial do auxílio acidente, né? Aí, né, tem todas as nuances, como a Gisele falou ali, que foi o que a ministra tentou, né, trazer, porque o marco inicial está na lei, né, parágrafo 2º do artigo 86, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, né? André, me desculpa, é Mas, que minha filha entrou e disse oi, pai. Minha filha disse oi, lógico, pai. Filha, tô aqui, beijo pra ti. Depois ela fica assim, meu pai me notou na live. Então eu preciso, ela tem isso, tá 8 anos. certíssimo, não, isso daí tá certíssimo, né, tá justificadíssimo. E aí, mas o problema não é esse, né? O fato, quando cessa o auxílio-doença, devia começar no dia seguinte. Mas a gente sabe que quase nunca acontece isso, né? O INSS cessa e muitas vezes não defere o auxílio-acidente, e a alta programada também gerou um problema nisso. Mas o problema maior ainda, acho, que foi o que a ministra tentou ali, né, Gisele, consertar, mas e ficou, é a questão e eu abri a sustentação falando isso, né? Nós estamos em 2021, já existem 2 sistemas, um para os advogados e um para o cidadão comum, e nenhum deles ainda contempla o diabo do pedido de auxílio acidente, né? Então, poxa, Acreditável. isso causa um prejuízo enorme ao segurado, tanto que aí o ministro Gurgel ficava insistindo, né? Mas não houve o requerimento administrativo. Sim, houve, de um auxílio-doença lá atrás. Né? E Que aí é o que tem, cessaram o né? benefício, é o que tem, cessaram o benefício de auxílio-doença dele e não concederam o auxílio-acidente. Né? E aí ele tentou polemizar em cima disso, mas não há o requerimento. E havia o requerimento. E daí, no fim, a ministra Suzete conseguiu fazer o voto dela ser o voto, né, condutor, Pois vencedor, é, né, de André? Tu vê que que. é o dia seguinte. Não, e tu vê que é tão paradoxal isso,
Porque, assim, se não tiver, para muitos magistrados, não havendo o pedido expresso de auxílio acidente, há ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida. Mas, ao mesmo tempo, não existe um veículo para fazer o pedido. Sim. E muitas vezes Não, a gente já se deparou com isso no escritório, a gente tenta mostrar para o magistrado, mas não tem como fazer, Sinês. Não tem O pior como fazer fica na justiça estadual, né? Sim, Quando, que o pior normalmente, fica às né? vezes, Pior. exatamente, pior fica às vezes você explicar isso para o juiz estadual que tem menos familiaridade com o sistema previdenciário Isso. geral, né? Que eles Não, até julgam você veja o problema servidores disso. estaduais, municipais, mas INSS é um volume menor, então é difícil explicar para ele que nesse caso não tem o pré-requerimento administrativo do benefício específico que ele vem discutir judicialmente, porque lá não tem nem aposentadoria por invalidez, é só o auxílio-doença, e daí o perito que se vira ali para decidir o que vai ser. É verdade, é verdade. Não, Aliás, e você veja que pegando tem o no gancho manual desse- de perícia Oi. médica ali a indicação, né? No manual de perícia médica tem a indicação, que é o perito quem direciona para o benefício. Eles não conseguem entender isso. Só para fechar esse gancho da Gisele aí, olha o problema da Gisele que nós temos, a importância desse tema. Eu já tinha visto diversas vezes na Justiça Estadual, São Paulo, sobretudo, eles aplicavam aquele outro representativo da aposentadoria por invalidez, para dizer aqui, não tem requerimento, parará, aplicava lá o representativo da invalidez, a gente dizia, gente, são coisas diferentes, inclusive tem outro representativo, eles diziam que não, aí agora, pelo novo CPC, só cabe agravo interno, porque na cabeça deles eles estão dizendo que estão aplicando um representativo, embora você esteja buscando distinguish, eles não deferem, e daí você tem que ir para uma rescisória, né, que daí o CPC diz isso, quando há o distinguish, então você vai para a rescisória para tentar reverter aquilo. Não, e sabe que o mais interessante, André e Gisele, eu já vi, isso ninguém me contou, eu já vi em processo, nós postularmos a concessão do auxílio acidente de um auxílio doença que cessou há mais de 10 anos. E o INSS alegar decadência. Isso, também. Porque aí ele está confessando que aquele ato que cessou o auxílio-doença seria um ato de indeferimento. Exatamente. Claro, o Supremo já disse que não cabe a decadência do direito ao benefício, mas da revisão daquele ato, sim. Então, teria que fazer um novo pedido. Então, quer dizer, afinal de contas, o que o INSS pensa sobre isso? O que a Procuradoria pensa sobre isso? Porque é difícil. E falo aqui também um pouco como ex-procurador, e às vezes a culpa nem é do procurador, não existe muitas vezes um fio condutor para todas as questões que se discutem no âmbito judicial, né? Então, mas essa foi uma coisa que me chamou a atenção. Quer dizer, então, que se eu não faço o requerimento, tem ausência de interesse. Mas aí, se eu entro com um processo com mais de 10 anos, a arguição é de decadência. Mas então, tem interesse ou não tem interesse para ter decadência? Porque uma coisa, se eu tenho uma coisa, eu não tenho a outra. Não tem outra, né? lógico. Não tem outra. Então, é bem paradoxal, assim, muitas vezes, essa questão. E acho que ficou bem definida, pelo menos me parece que ficou bem desenhado ali. Mas quem não assistiu, vão lá no tema 862, tentem assistir a sustentação oral do André. Foi realmente, assim, muito enriquecedora para quem estava assistindo, porque a gente tem uma aula ali, né, sobre os benefícios por incapacidade. E o André, que talvez seja, talvez não, eu não tenho nenhuma dúvida hoje na advocacia previdenciária brasileira, o maior especialista na área, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, André, e tu sabes disso. Tanto que os temas do IBDP, quando tem uma questão envolvendo incapacidade, é quase que aclamação. Vai o André, vai o André, vai o André, porque não tem como ser diferente. Então, só parabenizar aqui de público. E pegando o gancho, aí eu quero ouvir de vocês dois, assim. A gente tem, e vocês mais do que ninguém aqui, talvez, né, do Brasil, a Gisele, especialmente, com toda a experiência que vem de analisar todos os grandes temas e estar por dentro de todos os grandes temas. Como é que vocês estão enxergando, e aí eu começo pela Gisele, depois o André emenda aqui, como é que vocês estão enxergando essa relação advocacia previdenciária? Vamos esquecer um pouquinho a figura do segurado agora, porque eu acho que são dois mundos que a gente precisa analisar, né? A gente analisa um viés dos direitos sociais para o segurado, que tem aqueles prejuízos todos das reformas, tudo certo, a gente entende bem isso, e acho que o IBDP, inclusive, cumpre um papel muito importante na defesa do direito previdenciário, e não na defesa do segurado, mas normalmente a defesa do direito previdenciário acaba recaindo sobre a defesa de direitos sociais, né? Então, assim, a gente vai acabar pendendo para um lado da proteção, que é, aliás,
a verdadeira vocação dos direitos sociais é a proteção, né? Então a gente acaba pendendo um pouco para esse lado. Mas como é que vocês enxergam essa relação da advocacia previdenciária, que está cada vez mais se renovando, tem uma geração muito jovem de advogados previdenciaristas começando e cada vez mais interessados nisso, porque enxergaram nisso uma oportunidade, porque tem 80, 100 milhões de pessoas envolvidas, então realmente é um grande mercado para a advocacia. Como é que vocês enxergam a relação da advocacia previdenciária com esse contencioso judicial? Eu acho que isso é uma coisa que eu venho falando muito e por isso que eu trouxe vocês aqui, a experiência de vocês para trazer aqui para essa galera aqui que tá hoje, quase 180 pessoas ao vivo aqui nos assistindo. O que vocês enxergam, assim, a advocacia previdenciária e o momento por que passa esse contencioso? Como é que vocês estão enxergando isso, Gisele? Então, é complexa a pergunta, né? Mas vamos colocar assim. Eu comecei já faz um tempo, não vou nem contar desde quando, né? E eu lembro que quando eu comecei, a advocacia previdenciária era muito advocacia de massa, né? A gente fazia aquelas teses revisionais. Eu lembro que os clientes até chegavam no escritório e eles diziam: então, doutora, faz 5 anos que eu ganhei a minha revisão e agora eu voltei, porque eles tinham a ideia que a cada 5 anos eles iam ter uma revisão do benefício, porque mais ou menos a cada 5 anos passava uma tese grande. Em âmbito nacional, tipo, foi a súmula 260, foi a ORTN, depois foi o IRCM, depois foram as ECs. Então, de vez em quando vinha uma leva dessas teses, né? E tinha muito escritório dedicado a isso. Era uma ação que até os escritórios às vezes nem entendiam muito bem os cálculos eram feitos judicialmente ou por peritos. E trabalhava-se com a matéria de direito. Né? E isso, na verdade, mudou muito. Assim, hoje em dia, e principalmente depois que os juizados entraram e que a gente passou a ter a obrigação de apresentar o cálculo na inicial, de liquidar a ação, né? Tipo, você tem que apresentar um valor da causa detalhado, os advogados começaram a ter que entender de cálculo. A advocacia previdenciária já não é mais só tese. Ela, além de tese, ela tem que entender de números, de cálculo da concretização em valor, em benefício do direito que se discute, né? Então, esse foi aquele primeiro momento que eu acho que a gente teve uma grande mudança. Depois, a repercussão geral veio mudar também a duração dos processos, porque a gente até tinha processos demorados em razão da celeridade ou da falta de celeridade judicial, mas as teses não ficavam congeladas, suspensas. O processo demorava porque a justiça demorava. Mas hoje o processo demora porque tem um RDR, depois um repetitivo, depois uma repercussão geral. Agora a gente está tendo até algumas respostas rápidas em ADI da reforma, né? Coisa que a gente não teve tanto nas outras reformas, a meu ver, a gente está tendo mais nessa. Mas isso também muda um pouco a característica. Então, a segunda leva de mudança seria isso, né? Os repetitivos, as repercussões gerais, suspendendo o processo por longos períodos e fazendo julgamento por amostragem. Então, aquela resposta que vem uniforme em âmbito nacional, né? Um carimbão que os juízes passam a aplicar depois que a decisão é dada pelo STJ, pelo Supremo, enfim. E depois, me parece que a melhora na estruturação administrativa do INSS traz um fortalecimento grande para as juntas, para os recursos administrativos, né? Eu acho que a advocacia, já nessa última leva de mudança, começou a entender o quanto é interessante se voltar para a via administrativa e não ficar só na via judicial. Também como consequência dessa questão de o processo demorar muito na via judicial também, ainda que alguns graus sejam mais céleres, a longo prazo, se for uma matéria de direito, fica suspensa em razão de repercussão geral. Então, e também, assim, as juntas, o CRPS está se estruturando melhor. Tem vindo numa sequência, desde o Manuel Dantas, a gente vê, né, essa melhora no julgamento, os julgadores já com obrigação de ter alguma formação jurídica ou especialidade na área ou experiência na área, então eles tendo mais conhecimento da matéria previdenciária, né? Os votos já melhores. Eu sei que demora muitas vezes, né, o julgamento na junta, mas a gente tem visto decisões melhores muitas vezes na junta, melhores do que na justiça. O INSS aplicando na via administrativa, coisa que ele é contra na via judicial. Né? A Procuradoria sendo contra coisas que o INSS aplica na via administrativa,
tranquilamente. Né? Então, assim, eu acho que essa nova fase do direito previdenciário tem, sem dúvida, um fortalecimento da via administrativa. Por vários motivos, como eu falei, né, de consequências até processuais da via judicial, mas também por uma questão de estratégia. E eu acho que essa estratégia ela é ainda mais forte para quem está começando, para quem está iniciando na via administrativa. Porque quando você recorre para a junta, quando algo termina lá, o trânsito em julgado administrativo não é igual ao trânsito em julgado judicial. Né? Você consegue pedir de novo, você consegue levar um novo documento. A própria sustentação oral na via administrativa tem um viés diferente. Eu percebo a via administrativa mais preocupada com o caso concreto. Não sei se é uma opinião só minha. Mas quando a gente vai fazer uma sustentação oral, eu já vi, por exemplo, julgamentos de colegas ou na mentoria alguém me contando, não, porque daí lá na junta eles me disseram para eu fazer tal coisa, eu prestar atenção em tal detalhe. Tipo, o julgador da junta preocupado em resolver o caso do segurado. Coisa que, infelizmente, às vezes a gente não vê sempre na justiça, né? Tipo, eles resolvem aquele processo, mas às vezes por um viés processual que não resolve o caso. Né? Então, é verdade, distingue sem julgamento do mérito. Um caso que, às vezes, poderia, por um fato superveniente, encontrou um documento, implementou os requisitos, poderia dar aquele direito. Mas extingue sem julgamento do mérito, porque faltou tal coisa, porque tal documento é novo, porque não vai baixar em diligência, e a junta fazendo isso. Né? Então, assim, às vezes vale a pena, sim, focar na via administrativa, pelo menos no início, né? Daquele direito ali, daquele caso. Não, acho que não dá para judicializar mais tudo, não. Acho que não é esse o momento. Antes a gente fazia, mas eu acho que não é esse o foco no momento, não. E nós até, antes de passar a palavra para o André, nós somos vítimas da nossa própria precipitação, dessa litigância compulsiva, dessa judicialização compulsiva que nós brasileiros temos, mas especialmente aqui no Sul, a gente tem um gatilho judicial muito forte, né? Parece que tudo a gente pretende judicializar porque acredita que ali a gente vai resolver. E a gente tem um artigo novo no decreto, por exemplo, que proíbe a contagem de indenizações de períodos para fins de carência quando entre a data da competência a ser paga e a data do efetivo pagamento ocorreu perda de qualidade de segurado. Administrativamente, nós ganhávamos sempre isso. Tudo. Varia para carência. Aí, quando se judicializava alguma questão que não havia ficado bem definida no processo administrativo e se devolvia também essa questão para o judiciário, que não precisaria, Mas aí é aquela coisa, eu levo para o judiciário vai analisar. E aí o judiciário emitia os seus entendimentos dizendo, não, se houve perda da qualidade de segurado, não pode valer para carência. Resultado disso, hoje tem um decreto. Mudou, dizendo né? que não vale mais e administrativamente, nem administrativamente mais nós podemos ganhar. Mas, então a gente tem uma precipitação, judicializa e acaba gerando jurisprudência contrária àquilo que o INSS, ou melhor, o INSS não, aquilo que os órgãos recursais previdenciários têm de entendimento. André, o que tu acha disso tudo, meu? Cara, eu acho que perfeito e muito bom você trazer esse tema, assim, né? E de novo, obrigado aí a vocês dois, obrigado pelas palavras. Discordo de muita coisa. Eu até brinquei com o Savares quando eu entreguei agora a 4ª edição e fiz o prefácio. E aí eu coloquei lá, fecha essa 4ª edição com mais dúvidas do que certezas. Daí ele me ligou e falou assim, porra, é mesmo, né? Então, hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas lá. Mas, assim, com relação a essa questão de judicialização, você matou a pau. Eu acho que, e venho falando isso há muito tempo, né, pra galera, nós somos culpados de muita coisa. Porque essa coisa dessa advocacia de massa, que a Gisele bem falou, que era uma coisa muito recorrente no passado, teve uma hora que mudou a chave, mas teve uma galera que não entendeu que mudou a chave. E continuou, bora lá, bora meter processo administrativo no INSS, esperar negativo e pau para a justiça. E aí, quando você vai analisar, uma série de processos efetivamente não tinham viabilidade nenhuma. Então, eu acho que um primeiro problema é esse. E tem uma galera que ainda está atuando dessa forma. Então, você derruba no judiciário uma série de coisas que não terão viabilidade, que tomam um tempo enorme do judiciário e que eu sempre digo, né, para esses colegas, mas é que a gente tem que ganhar no giro. Eu falo, cara,
você está agindo assim e está prejudicando a você e aos seus colegas, porque o tempo que estão perdendo analisando esses casos que não vão chegar a lugar nenhum é o tempo que eles podiam estar se debruçando em processos que efetivamente têm peculiaridades, em que ele deveria estar analisando com mais profundidade, mas ele não consegue, porque a gente sabe que o judiciário também não consegue fazer muita coisa. Todos nós somos humanos, tá? Então, eu acho que tem que virar essa chave ainda de algumas situações para alguns colegas de analisar melhor e ver efetivamente quando que essa judicialização ela tem que ocorrer, né? Então, essa precipitação, como você falou. E aí, essa questão de hoje, né, a gente ter que ser mais técnico, e quando você, né, começa a conhecer essas ferramentas, como você falou, né, desde o processo administrativo federal, inspeção normativa, decreto, tudo que ele te possibilita fazer ali. E eu me lembro, né, eu era estudante de direito ainda, e eu, às vezes, trabalhava em alguns eventos, e meu papel era ir buscar os palestrantes, né, nos eventos. E eu me lembro de um evento que teve aqui, isso foi lá nos idos de 1999, e eu fui buscar um argentino, um senhor argentino, e ele veio conversando comigo, e eu ali, moleque de tudo, e ele olhou para mim e falou assim: Guri, esqueça a judicialização. Solução pacífica de conflitos é o futuro. Os caras me disseram em 1999. E a Argentina, que é aqui do lado, desse tamanho, é muito mais avançada, né, em solução pacífica de conflitos do que o Brasil. Lá você tem, na escola, as crianças quando brigam, elas aprendem a resolver os seus conflitos. E no Brasil a gente ainda não tem essa escola. Como você falou, a nossa faculdade, né, eu sempre digo, a nossa faculdade nós aprendemos o quê? A ir pro pau, né? A gente aprendeu a ir pro pau. Nós estamos aqui estudando para quê? Para judicializar, meter o pau e ver o que vai dar. E aí hoje a gente está na situação em que está. E aí veja, né, como ainda a gente tem muito que aprender. Nós já tivemos uma alteração da lei que permite a Fazenda Pública participar, né, de arbitragem, de mediação e tal. E não se cria. E quantas coisas nós resolveríamos lá, né? Quantas coisas que o servidor errou porque não cumpriu a IN. E aí era só sentar numa mesa lá, olha aqui, ó, é a IN que foi descumprida aqui, vamos resolver isso daqui, não tira da judicialização, tira da demora, o CRPS fica desafogado, ou seja, seria melhor para todo mundo, né? E assim, fechando, né? Você falou da galera nova que está vindo. Eu venho falando muito isso, né? E eu quero que me entendam quando eu falo. Tem muita gente, e isso aqui é uma ferramenta incrível. A rede social é uma ferramenta incrível. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque hoje tem muita gente achando que com isso daqui vai ser formador de opinião e vai fazer verão. Só que a gente tem visto muita barbaridade sendo falada também nas redes sociais, né? Então, assim, é um caminho incrível. O novo estatuto da OAB está aí, que vai te possibilitar uma série de coisas. Mas, antes de tudo, seja técnico. Saiba o que você está fazendo. Saiba o que você está conduzindo na vida das pessoas que você está se colocando a ensinar ou a atuar como advogado. Porque, senão, vai ter gente que vai se perder aí nesse meandro. E isso pode ser nefasto, né? E até a gente recuperar esse caminho, pode ser que isso demore. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente está vivendo um momento diferente, né? Isso que a gente está fazendo aqui, há um ano atrás, 2, sei lá, era impensável, né? Nós 3 estarmos aqui numa live e tal. Né? Zoom, há um ano e meio atrás, o Zoom não existia. Né? Então, as ferramentas, elas mudaram por conta do momento que a gente viveu, mas a gente tem que ter cuidado. Perfeito isso que você coloca, né, André? A gente tem que ter condições de fazer filtro, né, do que a gente está escutando, do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, porque é muita informação e a gente está, como observador, passivo. Sem querer, essa informação já está nos invadindo, ela já está entrando, porque daí é o seguinte, a gente não se dá conta, ou melhor, a gente se dá conta, claro, mas ela chega... É o patrocinado que entra porque você é do perfil daquele que está produzindo um conteúdo e você é interessado naquele conteúdo. Então, os algoritmos vão te procurar. E eles vão te encontrar. Então, muito cuidado, porque não adianta você querer fugir. Você não vai fugir. Se você tiver com o celular hoje, a 3 metros de distância, estiver falando sobre as botinhas canguru,
Daqui a 3 minutos você vai abrir o Instagram e vai aparecer uma propaganda das botinhas canguru. Márcio, Isso é se você prestar assustador. atenção, eu tenho observado nos julgamentos, tá? Nos julgamentos, o número de situações em que a Alexia ou a Siri começa a falar. Do ministro, seu, meu. Então vejam Sim. como o microfone dos nossos celulares está captando. Podia ser tudo. pior, né, André? Podia. Podia ser pior. Podia ser pior. Ainda bem que é a Alexia ali falando, né? Porque podia ser pior. Mas é terrível, né, Gisele? A gente tá, como eu falei das botinhas canguru, nem sei, tomara que não exista botinhas canguru. Mas Se vai existir, daqui a aparecer pouco no teu vai celular aparecendo. amanhã. Vamos Se não existe, alguém vai estar criando agora e a gente vai receber. Mas então a Gisele... É mais difícil. A Gisele tá dando uma travada. Tá para você também, André? Também, para mim também. Voltou Também. Deixa eu ver. Gisele, Troquei a internet aqui você para. deu uma travada. Troquei a internet para ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. A Gisele antes tocou num ponto, né? Que o contencioso, o judicial está se tornando cada vez mais difícil em função dos próprios mecanismos de unificação de jurisprudência. Porque o Supremo Tribunal tem a repercussão geral, o STJ tem os repetitivos, a TNU da mesma forma, né? E só que a gente percebe que esses mecanismos que serviriam para uma pacificação, eles geram mais dúvidas. Primeiro, porque leva muito tempo para julgar. Leva muito tempo. O Supremo, especialmente, tem um tema especificamente no Supremo, que é o 616, acho que nunca vai ser julgado. Está desde 2012 lá para decidir se aplica ou não aplica fator previdenciário nas regras de transição da emenda 20. Quando julgar, quem poderia revisar já não pode mais. Porque aí é decadência. E, ao mesmo tempo, existe um risco muito sério nessas revisões que estão pautadas ou que estão afetadas, porque se você perde o processo, e a chance é grande pela pauta econômica, e é aqui que eu quero chegar, você ainda pode ter uma sucumbência, porque os critérios de assistência judiciária gratuita estão cada vez mais restritivos. O acesso à justiça gratuita também está mais restritivo. E aí eu faço um pequeno parêntese. Quando eu entrei na Procuradoria em 2006, foi o meu primeiro contato com o Previdenciário, durante 3, 4 anos eu percebi um nítido propósito na Justiça Federal, especialmente aqui da 4ª Região. A Justiça Federal estava se desenvolvendo. Porque quem na faculdade fez nos anos 90, como eu, por exemplo, a Justiça Federal não existia como exemplo. Ninguém falava em Justiça Federal. Era só família, penal e trabalho. Era isso que existia. Era Justiça Estadual e a gente era ensinado a contenciosos dessa natureza. Né? Então, no máximo que tinha na Federal era a questão tributária. Previdenciário nem se via. Imagina, não quero passar perto desse negócio aqui. Eu saí assim da faculdade. Mas aí a gente percebeu um propósito da Justiça de se desenvolver e a Justiça, ou o Judiciário, enxergou na Previdência essa mola propulsora. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Enquanto o direito previdenciário foi útil, e eu não estou aqui falando que isso é má intenção, não é isso, mas enquanto foi útil a esse desiderato de crescimento, ótimo. Inclusive, tinha um tema para discutir que era preciso prévio requerimento administrativo. Isso não precisava nem existir. Isso não precisaria nem existir. Não precisava ter o tema 350. Isso era de uma obviedade que para você ter uma ação, você tem que ter uma pretensão resistida, ponto. Isso aí, desde que Henrico Túlio Liebmann veio trazendo a teoria das condições da ação para cá, a gente já sabia disso. Então, por que teve isso? Porque para a justiça foi interessante. Foi interessante ser um balcão do INSS durante um determinado momento. Mas a partir do momento que a justiça exauriu o seu potencial de crescimento físico e ela vamos dizer assim, se aparamentou tecnologicamente, e o EPROC nascia nessa mesma época. Logo que saiu a lei do juizado especial, o EPROC entrou justamente para aquelas revisionais de DIB, revisionais de época. Aí parece que a justiça começou a fechar a porta e começou a tornar mais difícil e o acesso, inclusive, à justiça gratuita cada vez mais restritivo. Dentro desse contexto, somado a essa pauta econômica, como é que vocês enxergam o futuro da advocacia
se ela for para o contencioso exclusivamente? E que tipo de alternativa vocês estão desenhando para vocês hoje, que são advogados? E eu quero aqui pegar um gancho do vídeo do André esses dias, que ele fez um vídeo muito bacana nos stories, falando, pô, o cliente liga para mim. Ele diz que quer conversar comigo. Aí ele começa a jogar um monte de dúvida. Aí no final, ele acha que aquilo ali é minha obrigação de responder, pô. Cliente é uma coisa engraçada. Até o André fala sobre isso, né? Então, dentro desse contexto todo, como é que vocês se defendem? Como é que vocês estão se defendendo disso? Gi. O que eu tenho pensado, assim? Sim. Desde 2009, meu escritório já começou a atuar atua em previdenciário. Eu acho que o foco dos escritórios, quando eu estava trabalhando no regime geral, que é semelhantes, né? Então, agora, simulação já consegue, desde que não limite ao teto, fazer a média para os dois. Então, melhor acaba sendo a remuneração, a manutenção deles do trabalho como um todo, né? Eu vi que tá travando para vocês? Tá dando Tá umas travando um mastigadinhas. pouquinho, Gi, mas eu tô conseguindo te acompanhar. Vamos ver se melhorou. Não? Vamos lá. Pode Tá falar. bem? Então, o que me parece é que ampliar a atuação é um dos pontos. Não ficar só no regime. Previdência privada, para quem gosta, mas pelo menos regime próprio, acho que é uma área que tem que ampliar. Outra coisa também é focar e trabalhar bem o administrativo. Então, só que demorado do que eu não. Tá travando bastante, Gi. Vai lá, André. Então vamos com o André primeiro, depois a gente segue com a Gi vai resolver aí o problema de conexão. Vamos ver. Eu acho que esse ponto que a Gisele falou é importante, né? E aquilo que você falou, e você também está trabalhando muito nisso, né? Nessa questão dos clientes e tal, porque hoje em dia está muito complicado mesmo, né, Márcio? Aquele dia que eu fiz, por exemplo, a live foi bem isso, era um funcionário público com uma remuneração de 30 mil que te liga, começa a te debulhar um monte de pergunta, aí você fala, olha, eu tenho que fazer o levantamento, né? Envolver aposentadoria especial e tal. Não, mas você me diga, não, você me traga aqui, me paga a consulta, a gente vai. Não, mas é que tem um amigo meu também. Tá, então você quer que eu analise o teu e do teu amigo pelo telefone? Sabe, é uns troços que as pessoas às vezes estão perdendo um pouco a noção, né? Esse dia eu tive um cliente que me ligou e ele queria uma declaratória lá para reconhecimento de períodos especiais e tal. E aí eu dei o preço e ele falou assim, tá, mas e como é que eu tenho que pagar? Eu falei, a gente pode parcelar e tal. Não, mas não dá para eu ir te pagando enquanto a ação durar. Daí esse cara, ele tem uma empresa que vende bujão de gás, né? Eu falei assim, escuta, quando tu vende teu bujão de gás, se o cara levar 5 meses para gastar, então lá na casa dele, ele vai demorar 5 meses para ele te pagar o bujão de gás ou você cobra ele no ato ali? Aí ele ficou todo sem jeito, mas, porra, é uns troços que não dá para entender. Mas, assim, eu acho que essa questão de diversificação, ela é muito importante. Eu acho que no regime geral já dá para diversificar algumas coisas, né? Ver se você pode entrar, de repente, numa questão empresarial. Hoje tem muita coisa que dá para você trabalhar, né? Benefícios, às vezes, que saem como acidentários, você fazer ali, né, aquela verificação, foi pelo NTEP, se caracterizar NTEP e tal. Eu já venho, Márcio, de um tempo, fui buscar o regime próprio, como a Gisele, e já tinha enxergado ali a previdência privada como algo interessante. Porque, assim, a gente também verifica um viés do governo federal de cada vez diminuir mais o espaço da previdência pública e ir jogando isso para a previdência privada, né? A questão dos próprios benefícios por incapacidade, eu vejo que vai chegar um momento em que o governo vai conseguir o que ele quer, que é privatizar pelo menos os acidentes, né? E fazer um sistema parecido com o que é o americano hoje, né? Então, a questão de incapacidade é um seguro privado que você vai pagar,
né? E você vai ser coberto por ele lá, se a empresa tiver ou não, enfim. Ah, e né, no serviço público, mas a gente já vem verificando, né? Então, a limitação comparando ao teto, se você quiser, você paga uma complementação e tal. Então, é um mercado que, logicamente, vai expandir. E assim, Márcio, de repente, a nossa geração e a geração que está vindo, eles têm um olhar muito mais presente para a previdência privada do que a gente, Sim. de repente, teve numa primeira parte da nossa vida e os nossos pais tiveram. Né? Hoje é muito nítido, de repente acontece com você e vários que estão nos ouvindo, o filho nasceu, você já começa a pagar uma previdência privada, né, para quando ele for para a universidade, você já tem um caixa ali, né, para fazer frente ao que virá, enfim. Então, eu acho que esse é um mercado. E a última coisa que a gente agregou ao escritório e que está sendo bem legal a gente está trabalhando em conjunto com um planejador financeiro. Porque previdência, no fim das contas, é o quê? É planejar o seu futuro. Tá? Então, se você vai ter o benefício previdenciário, imóveis de aluguel, né? Antigamente, né, para quem é um pouco mais velhinho, nessas horas a gente entrega a idade, eu tinha um amigo do meu pai, por exemplo, que era milionário e ele investia em linhas telefônicas. Né? Assim, Que era. Então, assim, ver o que de repente hoje dá retorno e você fazer um planejamento financeiro para o cara, né? Ó, então, você quer ter um benefício de quanto? Você quer pagar mais para ter um benefício maior? Mas espera aí, vamos ver se você fizer outras coisas aqui na tua vida, qual é a resposta que você vai ter. Então, a gente hoje tenta fazer esse planejamento global, e aí vai entender o caráter de investimento desse cara, se é um cara mais conservador, se ele é um cara mais agressivo, e aí a gente apresenta esse planejamento para ele, né? E ele vai aderir, né, se ele quiser ou não, mas enfim, a gente está tentando apresentar tudo isso para ele. E na questão de ajuizamento e tal, eu posso te dizer que hoje o nosso ajuizamento ele não chega a 20% do que a gente deixa no administrativo. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, lá, que a gente tem, né, tem sindicato da área de saúde lá e tal, a gente tinha uma turma recursal que era muito pró-segurado até um tempo atrás. E houve uma mudança de composição, e hoje nós ficamos com um juiz que ainda tem essa visão, que é o Carlos Wagner, né, que adoro, um cara muito querido e tal, mas os outros dois que ingressaram têm uma visão muito restritiva. Então, o Rio Grande do Norte, por exemplo, é um estado que a gente não ajuiza mais nada. Né? Faz aí uns 2 anos, mais ou menos, que não distribui estimação lá, fica tudo no administrativo. E é tudo área de saúde e aposentadoria especial. Né? Então, e aí é entender, né? Onde você atua para ver, onde que vale a pena você ir por um caminho e por outro. Acho que a gente tem que se entender, né? Como o que eu sou nessa máquina aqui e o que eu posso fazer para ter um resultado melhor lá na frente. eu acho que, e agora já passando a palavra para a Gi, para ela complementar o raciocínio dela, mas eu acho que é bem isso, André. Eu acho que o advogado é muito mais do que um elaborador de peças judiciais, né, de petições. Eu acho que é muito mais do que isso. Na verdade, a nossa verdadeira missão é resolver problemas, né? Exatamente. A nossa missão é resolver problemas. Agora, se esse problema vai demandar um processo, que isso seja a última alternativa. O que a gente viu nos anos 90 e nos anos 2000, no início dos anos 2000 ali, era muito advogado, e era propício a isso, ir ao INSS apenas para pegar o indeferimento. Apenas para isso. Eu quero o indeferimento, carimba aqui. E hoje, isso está muito perigoso, porque se você não instrui bem o processo administrativo e vai para o judicial, o processo judicial está condenado a dar errado. Exato. Ele vai dar errado. Ele vai dar errado. Então, você tem que buscar no administrativo, nem que seja um não qualificado. Exato. Qualificado por uma prova que você conseguiu fazer lá dentro. E o Triquês defende muito isso, né? Que às vezes você busca, você sabe que vai ter um indeferimento. Eu sei que, por exemplo, o vigilante vai ser indeferido. Mas eu posso tentar produzir toda a minha prova ali dentro antes de chegar no judiciário com o meu processo capenga. E a gente sabe que se cair no juizado especial, então, né, Gi? Já era, né? Se a gente tiver que fazer prova no hoje no juizado, especial. se tu não chega com tudo pronto, é muito difícil, né? Então, eu acho que o mais importante do nosso papel na análise, claro, a gente tem que fazer o planejamento, e eu acho que isso também é algo que traz remuneração para os nossos escritórios.
as parcerias, muitas vezes, com advogados trabalhistas, para fazer todo aquele pós-ação trabalhista, que tem toda uma consequência previdenciária, que também é um filão, né, para muitos, principalmente os que estão começando, que talvez ainda não tenham os clientes, você consegue fazer uma parceria com um colega trabalhista que vai trazer esses clientes que têm demandas também. Mas a estratégia, né? O advogado, ele tem que entender qual é o melhor momento e a melhor forma de brigar por aquele direito, né? Então, assim, por exemplo, pós-reforma, e eu tenho falado muito isso, gente, pós-reforma é um momento de a gente criar tese, mas não é um momento de a gente sair judicializando tudo. Digitalizar tem que digitalizar. Não tem como escapar disso. Judicializando tudo. Por quê? Porque nem os juízes sabem direito ainda como é que... Ninguém tem muita resposta, como o André diz, eu tenho muitas dúvidas, todo mundo tem dúvidas agora, porque as respostas vão ser dadas por quem? Pelo Supremo, talvez daqui a 10 anos. Né? Então, assim, não adianta a gente sair judicializando tudo e achando que essa ansiedade de resposta vai ser solucionada pelo judiciário imediatamente. Não vai. É melhor a gente instruir e brigar na via administrativa e talvez, né, ganhar ali, ou ganhar pelo menos parte, levar uma parte menor controvertida para o judiciário, do que a gente judicializar tudo agora numa insegurança muito grande de resposta. Porque o que a gente tem no momento são opiniões do advogado, do INSS e do juiz de primeiro grau. É verdade, é verdade, é verdade. Né? É verdade. O que vai se concretizar a longo prazo, ninguém sabe. Não. E assim, né, Gi, a gente tem... eu queria perguntar bem objetivamente para vocês, assim, eu quero que vocês agora, vocês vão ter que responder isso aqui agora. Vocês vão ter que responder. Lá vem, domingo. Concentra. Domingo. Pergunta difícil. 20h47. Quem sabe faz ao vivo, para lembrar quem está no ar. Quem não está mais no ar, na verdade, né? Quem não está mais no ar, derrubou. Não está mais no ar. Mas dentro disso tudo que a gente está conversando, diversificar, pensar em previdência privada. Teve um ali que falou, mas a previdência privada quebra, falou da Varig. Gente, isso aqui é tudo pré-regulamentação disso, né? Porque a Varig, a Eros... Lei 108, 109 é tudo depois. Né? Que eram baseados, inclusive, os planos eram de benefício definido, algo que, obviamente, se você fizer um cálculo matemático simples, ele vai quebrar. Não tem como ele dar certo. O BD, né, que era aquele que você já sabia o quanto ia receber. Quer dizer, você contratava 30 anos antes quanto é que você vai receber de renda. Isso não existe. No mundo capitalizado, é impossível fazer isso. Não, e num país como o Brasil naquela época, né? Com inflação galopante, troca de moeda. Tinha como saber que não ia dar certo, né? E esses planos, eles eram assinados na década de 70 e eles eram obrigatórios, às vezes, na empresa. Você só entrava na empresa se assinasse um plano de previdência privada. Então, assim, imagina, era óbvio que isso não ia dar certo. Mas o marco regulatório veio em 2001 e a tendência é que as coisas melhorem, porque temos hoje agências reguladoras, quer dizer, não é para ser uma bagunça. Ainda temos resquícios desse tempo antigo, mas olha aqui, a previdência privada vai ser uma realidade. Se não a privada, a pública será capitalizada. Em algum momento isso vai acontecer. Sim. Ou a gente vai poder se aposentar aos 80 anos. Escolham. Querem uma idade mínima de 80 ou querem um plano capitalizado? Porque não vai ter como fugir disso. Eu acredito muito nessa mudança. Aliás, a reforma já tentou fazer isso, né? E a privatização da saúde, pelo menos dos aspectos de incapacidade, já está ali, né? A semente foi plantada. Colocaram, tiraram. Fica ali orbitando. Ele fica ali. Vai. Agora sim, sem tergiversar. Como é que vocês dois enxergam, porque vocês dois são formadores de opinião e de peso, como é que vocês dois enxergam a questão da viabilidade do consultivo, de uma advocacia mais preventiva, sem nem contencioso administrativo? Eu falo de consultoria mesmo. O mercado para consultoria. Depende do advogado criar esse mercado ou depende do cliente aceitar esse mercado? O que vocês acham? Começa por mim ou André? Sempre pelas damas. Primeiras damas. Sempre pelas damas. Eu acho que assim, depende do advogado, depende da região onde ele trabalha. Porque regiões que tem muito rural, por exemplo, por mais que você possa fazer
o consultivo para ajudar a organizar os documentos, né? Talvez até auxiliar o sindicato, que já nem tem um papel tão importante agora. Mas eu acho que, sim, existem realidades muito diferentes no país. Então, assim, eu acho que depende do advogado, sim. Depende do que ele faz para divulgar esse trabalho dele, né? E a gente viu que agora com as novas regras da OAB, mais coisas vão ser possíveis. Mas depende de ele estar inserido num mercado que tenha esse viés. Claro, gente, agora eu brinco que os nossos escritórios, eles são nacionais, não tem mais escritório local. Exato. Porque a gente está atendendo o cliente no Zoom, a gente está atendendo no WhatsApp. Então, você consegue, mesmo morando talvez numa cidade que não esteja inserido para esse cliente, você consegue ir ampliando a tua atuação para essas áreas. Mas a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Pelo menos no início, você focar só nisso. Porque eu acho assim, a diversificação envolve você atuar naquilo que você gosta mais, ou naquilo que você acha que tem mais futuro, mas você entender o cliente que está batendo na tua porta. E atendê-lo também, né? Então, se está chegando rural para você, talvez ele não queira uma previdência privada, ou talvez ele queira e você vai oferecer, né? Mas você começar quando a gente faz planejamento do escritório, planejamento interno, né? De estratégia do que a gente vai fazer a longo prazo, qual é a nossa meta para o ano seguinte, a gente sempre pergunta o que você está gostando de fazer e o que você acha que é um bom negócio para fazer no futuro, né? Porque são duas coisas que a gente tem que ir investindo. Então, eu acho que depende do advogado, sim. Até porque ele não está mais limitado pela questão territorial. Se ele for para as mídias, se ele usar esse mecanismo digital, mas talvez não seja um mercado único e imediato para o início, né? Talvez ele consiga se manter só com essa área, mas a longo prazo, se for a meta dele, entendo que é possível, sim. A gente está atendendo o Brasil inteiro, então é mais você se demonstrar como especialista, né? Aquela história de criar autoridade naquela matéria e os clientes vão começar a te procurar também. Mas, talvez, se não é só isso que aparece no seu escritório, você tem que fazer as outras coisas também, até porque os colegas também têm que pagar as contas, né? Claro, claro. Até antes do André, essa semana passada eu estava fazendo uma live na quarta-feira, toda quarta-feira eu tenho a minha live, e um aluno perguntou assim, mas Márcio, tu acredita na advocacia previdenciária numa cidade com 15 mil habitantes? Eu parei tudo e disse, como assim numa cidade com 15 mil habitantes? Onde é que você mora? Você mora no interior da Bahia. Você está me assistindo, eu estou em Porto Alegre. Que barreira você tem que você está conseguindo me assistir ao vivo e está conversando comigo? Então, por que na hora de advogar você se coloca numa cidade de 15 mil habitantes, mas na hora de ter acesso aos conteúdos você está aberto ao mundo? Cara, esse mundo está aberto para você receber e para você dar. Então, você tem que buscar esse espaço. Tem 25 milhões de profissionais autônomos no Brasil hoje. Vai atrás, esses caras estão aí precisando de orientação, precisando de planejamento previdenciário, que me parece que com a reforma previdenciária ganhou protagonismo, finalmente ganhou protagonismo, mas que as pessoas resolveram entender que precisam disso. Então, assim, é interessante porque me parece, Gi, que a realidade pesa. Mas está muito mais, eu estou convencido com o feedback que eu recebo, com tudo que eu recebo todas as semanas, está muito mais na mentalidade nossa do que na realidade, às vezes. A limitação é a gente mesmo que põe, né? Alunos, às vezes você mexe, não, mas eu moro numa cidade, tudo bem, mas você tem acesso aos clientes de outra forma, na forma online, e o processo é digital. Isso, nós temos duas baianas aí que brilham nas redes sociais hoje, né? Opa! Do interior da Bahia. A previdenciarista e a advogada no interior, a Mabi e a Lívia. Exatamente. Brilham muito forte. Porque, e assim, ó, a Lívia e a Mabi têm mais seguidores do que habitantes da cidade. Sim. Então, assim, não é esse o problema. Esses dias eu coloquei, André, um mapa do Brasil para mostrar assim, alguns alunos nossos que nos permitiram fazer isso. Tinha um que é de Santa Cruz de Capibaribe. Acho que é interior da Paraíba, se não me engano. Interior de Pernambuco ou Paraíba, agora não me lembro mais. Planejamento previdenciário, R$ 3.500. Aí eu vou dizer que em São Paulo eu não posso fazer? Ou que não dá? Então, não é... Às vezes é muito mais uma questão de posicionamento, como disse a Gi, de eu me posicionar, eu sou uma autoridade, a pessoa me reconhece como autoridade, eu mostro que tem valor o que eu estou falando, antes de cobrar, eu mostro valor, né? Porque quem mostra valor não tem preço, tá tudo certo. E eu acho que esse é um trabalho que dá para ser feito. Mas agora... Queria ouvir do André. E o que tu acha disso, André? Da consultoria, do consultivo, enfim, dessa possibilidade de advocacia?
eu gosto muito, né, cara? Eu, assim, eu tive alguns, não vou dizer percalços, né, mas assim, eu vim de uma outra área, né, para o previdenciário, eu caí de paraquedas e eu tive que reestruturar toda uma forma de vida profissional. E aí, logicamente, até eu ter clientes previdenciários, eu precisava agir de uma outra forma. E você vê, de novo, como a velocidade das coisas é diferente. Naquela época nós não tínhamos, estava começando o Facebook, né? O Facebook começava a ficar popular, né? Quando eu comecei a dar aula. Mas a aula foi ali um grande rojão para mim, porque aí eu comecei a rodar, a interiorizar, e as pessoas me conhecerem nos interiores, e aí eu fui atrás de um outro modelo de negócio. Como não ia adiantar, as pessoas iam chegar no meu escritório, eu não ia estar lá porque eu ia estar rodando, tá, mas como é que eu vou viabilizar meu escritório? Então eu fui viabilizando em forma de parcerias. Meu escritório começou do lado do avesso, né? Ele de parcerias, ele foi se fazendo. E é o que vocês falaram, hoje a parceria você faz pela rede social, você faz por uma série de coisas, né? Você não precisa sair efetivamente do teu lugar. E em Curitiba, por exemplo, a gente já tinha essa possibilidade, pelo tipo de clientes que nos chegavam depois, quando a coisa já estava mais estruturada, que já permitiam fazer o consultivo. Né? Então, pela característica das pessoas que a gente atende ali. Mas hoje, por exemplo, como a gente falou, eu tenho realidades muito diferentes. Né? Como a gente vive no interior da Bahia também, numa cidade eminentemente pequena, no meio do sertão da Bahia, logicamente que lá vai ter o maior número de pessoas que se apresentam lá não estão dentro dessa característica. Mas é aquilo, né, que você falou e que a gente também falou. A gente tem que entender que naquela realidade vai existir alguma situação assim, mas o que eu posso fazer para quebrar essas barreiras? E eu vou até além. Né? Quando a gente falou, hoje o teu escritório, hoje você é nacional. Não, gente. É internacional, porque a gente também não pode esquecer também, que hoje a gente atende as pessoas trabalham no mundo inteiro. Então, às vezes, você sumiu, fulano, onde é que está? Eu morei 5 anos em Londres, porque minha empresa me mandou para lá, eu abri um negócio lá e tal. Né? Eu te confesso, eu já vi algumas vezes e não desisti ainda, não saiu da minha cabeça. Às vezes eu fico amarrado e falo assim, eu queria morar uns aninhos lá, o que eu vou montar lá para eu ter a chance de ir, né? Então, assim, hoje as pessoas, elas vão e voltam. E esses dias eu estava conversando com uma colega, advogada, que mora em Portugal, e aí a gente batendo, você vê, às vezes a chave nem liga, né? Você está tão atrelado em algumas coisas, e faz algum tempo a gente conversando e ela, André, eu preciso da tua ajuda. O meu marido e tal, a gente se conheceu no Brasil, mas ele é estrangeiro, hoje a gente mora em Portugal e tal, e eu tenho que acertar esse negócio da previdência dele, porque ele já foi para lá, ele já foi para cá. Eu olhei para casa dela e falei assim, bicho, tu tem escritório em Portugal, né? Tenho. Cara, não só em Portugal, tenho na Suíça também. Bora atrás desses brasileiros que estão aí na Europa e vamos regularizar a vida desse povo. E você vai poder fazer isso para os brasileiros que estão lá e para os gringos que estão aqui. Pode. Exatamente. Então, assim, exatamente. É muito Exatamente. maior do que a gente imagina hoje. Quando, né, aquela frasezinha batida, e a pandemia o mundo é uma aldeia né? global, A pandemia aumentou é uma muito aldeia isso. global e a pandemia aumentou. Porque assim, as pessoas se acostumaram a estudar por isso aqui, as pessoas se acostumaram a fazer negócios por isso aqui. Tinha uma restrição. Né? A gente também tinha EAD, vocês tinham. Gente, é só para a gente parar e analisar o seguinte. Olha a estrutura que você precisava ter para ter um EAD 8 anos atrás. Era milionário o negócio. Cara, hoje com 100 reais hoje precisa de um celular. Hoje com o celular você faz. Um computador, notebook, entendeu? dá conta. Então, impressionante assim, isso. É aquilo que eu falo. Você estudando, sendo técnico, colocando na rede que você sabe o que você está falando, você vai colher fruto. Por isso que eu falei aquela hora. Não dá para sair na rede aventurando e achando que vai fazer bonito. Porque 50 milhões de seguidores não quer dizer que vai dar certo. Não. Porque se você estiver falando besteira, tu vai cair do mesmo jeito que tu levantou. Em algum momento isso vai aparecer, né? Ó, quem apareceu aqui, pessoal, o pequeno, o Anderson, o pequeno gigante. Anderson de Tomás grande Ribeiro. Anderson de Tomás. Dizendo que hoje o negócio tá pesado. Esse é irmão, né?
um gigante aqui da nossa advocacia, meu sócio lá no G4, parceiraço. Mas olha, essa que tu colocou, André, da advocacia internacional, não me sai da cabeça esse negócio. Finalmente me passa assim uma certa utilidade, né, para o direito internacional. Porque não que eu não gostasse, achava bonito, e o Delbrando da Scioli, ler. Mas a gente não sabia onde entrar, né? Não, mas cara, aí caía na OAB. E não cai previdenciário. Mas vem cá. Exato. Quantos advogados brasileiros fazem direito internacional e quantos fazem previdenciário? Chega a ser uma coisa estranha até não cair previdenciário. Eu li uma pesquisa do Datafolha, esses tempos, que dizia o seguinte, que 42% dos advogados brasileiros, de alguma forma, fazem previdenciário. 42% dos advogados brasileiros. É muita gente, considerando que tem 1,5 milhão de advogados. Claro, nem todos são previdenciaristas, mas tem muita gente trabalhando na área. Por quê? Porque tem muito cliente potencial nessa área. E não é só o cliente do processo. É isso que a gente tem que fazer o pessoal entender. Não é só processo judicial. Não, tem um mundo fora do processo judicial aqui que a gente precisa explorar. Gente, de todas as áreas, nenhuma tem essa característica. Porque se você for tributarista, você vai ter um negócio aqui, outro lá, comercial, parará, crime, o cara é preso uma vez. Cara, aqui você vai atender o cara quando nasce, se o cara fica doente, quando o cara fica velho, quando o cara morre, você atende os familiares dele viram teu cliente. É verdade. Você faz uma linha de tempo com essa pessoa, você tem várias intervenções ao longo da vida, sem contar a família, porque a vantagem do previdenciário é essa, porque se você, por exemplo, atua no direito do trabalho, nichado, você vai pegar aquele cliente, mas o familiar dele provavelmente não. No previdenciário, todo mundo é cliente. Pega uma família de rurais aí, como a Gi estava falando, todo mundo é cliente. A menina de 16, 17, 18 anos, se tiver um filho, é cliente. É cliente. Os dependentes são clientes, né? Então, assim, é realmente um ramo muito rico, né, para se trabalhar. E como disse bem a Gisele lá no início, regime geral é um deles. É não se limitar, né? Não se limitar, não se limitar por regime, não se limitar por espaço. E você tem o regime próprio, aí você tem centenas de regimes próprios, porque essa é a verdade, aí você vai mais localizado, realmente você vai, porque aí é importante você estar mais próximo, porque você vai ter mais facilidade de conhecer as regras daquele regime próprio. Aí o regime próprio é muito mais propício, inclusive, ao consultivo. Sim. Muito propício ao consultivo, muito mesmo propício ao consultivo. Então, a transferência de conhecimento adquirida a custo de muito esforço e muito investimento, ela tem que ser valorizada, que é o consultivo. É a tradução do consultivo, né? Transferência de conhecimento. Porque o advogado ele não se dá conta que o que ele faz no consultivo é um processo educativo. A gente educa o cliente. A gente ensina o cliente. A gente transmite conhecimento. E isso ninguém tira mais do cliente depois. Você faz um bom planejamento previdenciário e algum colega perguntou, mas como é que eu vou ter certeza do futuro? Não vai ter. Esquece isso. Você vai fazer um planejamento previdenciário pensando no futuro, mas com a fotografia do presente. E esse cliente sabe. Até porque no Brasil, como diz o ex-ministro, né, até o passado é incerto, né? Então... Exato, até o passado é incerto. A gente não sabe exatamente. Então, quer dizer, eu não preciso ter certeza do futuro. Eu tenho que ter uma projeção do futuro. E se esse futuro mudar ali na frente, refaça-se o planejamento. E tá tudo certo. Então, tu pode fazer um planejamento 3, 4, 5 vezes para a mesma pessoa. Pode, inclusive, André e Gisele, engatilhar uma espécie de fidelização com o cliente. A cada 2 anos a gente revê. Enfim, é infinita a possibilidade, né? E ter de vocês dois, assim, as opiniões de dois gigantes da advocacia brasileira, eu tenho certeza disso. E porque eu não vou colocar só 2 gigantes do direito previdenciário, porque isso é óbvio, mas existem outros gigantes do direito previdenciário que nós não podemos colocar na conta dos gigantes da advocacia, porque são magistrados, são procuradores, enfim, estão em outros lados da atuação, né? E o meu perfil hoje aqui está muito focado no advogado mesmo, né, Gi? Né, André? Eu tenho falado muito com esse colega, assim.
tentando fazer essa turma à base de muito conteúdo, claro, à base de muito conhecimento, porque não tem como ser diferente, entender um pouco mais o papel do advogado nesse cenário. Não é só pegar e entrar com processo judicial, gente. Não é só fazer isso, não é só isso que dá certo, porque isso também pode dar errado. A gente acaba dependendo muito de outros atores para ter resultado. Eu acho que a advocacia tem espaço para se desenvolver de forma independente, de uma forma mais autônoma, de uma forma mais livre, que é o que a gente vem defendendo, às vezes até com uma característica assim, um pouco mais arrojada em termos de vídeos, né, que a gente acaba brincando um pouco, mas é para tentar mostrar isso. Eu vejo que a Gi também gosta de fazer os videozinhos dela lá. Eu fiz até um na cadeira do dentista esses dias aí. Eu vi, foi ótimo. Foi Eu ótimo. falei, nossa, muito profissional nisso. Mas foi engraçado porque a reação dos colegas é uma reação, claro, é engraçado, é divertido, mas muito assim, cara, caiu a ficha. Eu não cobro, mas se eu vou no dentista, eu pago. Se eu vou no mecânico, o cara vai passar o scanner no meu carro, ele vai dar uma olhadinha com o scanner, eu pago. Agora o cara vai no nosso escritório, André, e a gente faz senha do meu INSS. Esses dias eu fiz uma pergunta, Gi, essa foi sensacional. Porque tinha uma aluna que veio me procurar no privado. Ah, professor, eu fiz aqui uma contagem de tempo. Eu, que legal. Você cobrou? Não, não cobrei. Tá, você fez uma contagem de tempo com base em quê? No CNIS. Que CNIS? Um que eu peguei no meu INSS. Que meu INSS? Não, que eu fiz para o cliente. Porque eu respondi as perguntas lá e criei a senha. Que cliente? Um que ficou falando comigo durante 1 hora. Ou seja, 1 hora que o cliente fez senha do meu INSS, tirou o CNIS, analisou o CNIS e fez a contagem. 5 serviços. E o cara foi embora. Então nesse sentido. Entende? E realmente, a gente cria uma cultura histórica, porque talvez quando se desenvolveu a advocacia no início, ela era uma advocacia de litígio. Essas revisionais de DIB. Benefício é de 96 e RSM. Ponto. Tem revisão. Então, isso chamou muita atenção da advocacia. E hoje não é mais assim. Hoje a grande tese é a vida do cliente. Então, mudou. Não tem mais a tese de massa. Não vai mais ter, né, André? Não sei se tu concorda comigo nisso. Cara, quando o pessoal falava, né, acho que a gente travou de novo ali. Quando o pessoal falava, vai acabar e tal, não. Acabar não vai. Mas vai acabar para aquele cara que ainda vai viver com o modelão, vai... Para esse cara, eu acredito que uma hora ele vai acabar, né? Porque o troço tem que ser muito técnico, tem que conhecer muito, e é isso, tem que fazer análise prévia, porque certamente, veja lá, é só a gente parar para analisar a seguinte situação, como você falou das mudanças. Desde que a gente está na vida adulta, quantas vezes a gente já ouviu falar em reforma da Previdência? E até chegar a nossa vez, acontecerão tantas outras. Então, com certeza. Essa galera já sabe disso. Essa galera precisa saber como é que o troço vai ser daqui para frente. E vai precisar da gente. E uma coisa com o advogado, né? Acho que a Gil caiu de vez. Já vou pegar ela aqui, ó. Tá chegando de novo. E uma coisa que o advogado, principalmente o previdenciário, né, não se tocava, era isso. Poxa, a tua hora... Oi, gente, voltei. Né, igual ali, você pode pensar o seguinte, nós estamos aqui hoje, né, 9 horas da noite de um domingo. É de graça, eu estou assistindo uma live. Não, não é de graça. Você não está com o teu filho nessa hora. Você não está com a tua esposa nessa hora. Você está assistindo isso aqui para quê? Para ter conhecimento. Então, cada um de nós, quando para estudar, a gente está abdicando de uma série de outras coisas. Isso tem preço. Né? E eu acho que a gente tem que aprender muito com o médico. O médico é um cara que ensina muito para a gente. Né? A frase que eu escutei desse servidor público, né? Teve uma hora que ele falou assim, pô, mas eu vou ter que pagar uma consulta para você dizer quanto vai custar o teu serviço, então eu estou pagando para você me fazer um orçamento. Aí eu falei para ele, escuta, quando você vai no médico, para ele saber que cirurgia que ele vai fazer em você e quanto vai custar a cirurgia, o que ele tem que fazer primeiro? O cara ficou, né? Mas é isso. Né? E a hora tem valor, gente. E assim, até entre colegas, né, Márcio? Acho que esse recado. Isso, a Gisele também, né? Não sei, Márcio, os seus pais, mas eu sei que a família da Gisele, ela já vem de família aí que vinha da área. Também. Isso eu aprendi com meu pai. Quando vinha um cliente de alguém, a primeira coisa, antes do meu pai falar, eu aceito o cliente, olha, então vamos estipular aqui, o teu repasse será de tanto.
E ele nem pensava em aceitar se não fosse assim. E isso eu aprendi com ele. E hoje a gente vê, né? Às vezes o colega nem isso. Você manda o cliente pro cara, não, às vezes você nem ia cobrar, mas o cara nem pergunta. E aí vice-versa. Se te manda um cliente, é parceria. Escuta, o cliente está vindo por você. Então vamos aqui, vamos estipular qual vai ser o seu percentual de honorários aqui no final da demanda, tarará. Né? Eu tento fazer isso como uma coisa rotineira. E quando às vezes o colega traz um caso para você analisar, veja, gente, você não vai analisar o caso para ele. Tem que ter um valor do teu trabalho nisso. Né? Senão fica... O colega também, muitas vezes, Márcio, vem dar uma olhadinha aí para mim. Mas espera aí. Calma. Besteira aqui, sou eu que parei e analisei esse troço aqui. Né? E se der certo também foi porque eu te ajudei a chegar lá. Então, essas coisas têm que ser melhor encaixadas mesmo. Né? E eu acho que é isso. Acho que é uma mudança de cultura mesmo, né? Assim, a gente entender que tem valor o que sabe. É que também tem um lado, eu acho, nosso, do advogado previdenciarista, que é uma advocacia muito jovem ainda, né? A advocacia previdenciarista é uma advocacia muito jovem. O próprio direito previdenciário, como algo mais autônomo, é jovem ainda, né? Muito jovem no Brasil. Mas a gente precisa realmente entender que a gente já tem um conhecimento para passar e que essa insegurança ela precisa ser ultrapassada. A gente precisa passar por cima disso aqui. É porque eu vejo a insegurança. A gente recebe muita pergunta. Tenho certeza que vocês recebem muitas perguntas que são verdadeiras tentativas de confirmar uma ideia que está certa. A pessoa já está com a ideia certa. Mas se eu, por acaso, me enganar e disser que ela está errada, ela vai por mim. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado também como formador de opinião. E vocês dois são formadores de opinião notáveis, né? E eu sei que vocês têm todo esse cuidado. Mas, gente, 9h10, 9h15 da noite, se a gente puder, a gente vai fazer aquelas aulas do Rubim, que começam às 7 da noite, vão até às 2 da manhã, né? Mas, assim, não são as nossas aqui. E eu queria agradecer demais vocês dois e, de coração, assim, vocês prontamente aceitaram o convite da gente fazer esse bate-papo sobre um tema que está aí, está candente, está pipocando, está todo mundo entendendo que tem que fazer alguma mudança na advocacia previdenciária. Eu queria que vocês divulgassem os projetos de vocês, as ideias de vocês, que vocês têm de planos aí, os canais de vocês de atendimento. Gente, acho que a maioria aqui já segue, obviamente, vocês dois, mas quem não segue, por favor, não existe menor chance de vocês não estarem com esses dois aqui, porque tem muito conteúdo bom. O André tem lá o Clube Prev, a Gi também tem os seus projetos lá, né, Gi? Por favor, Gi, começa por ti aí, divulgando o teu aí. Só antes eu quero dizer o seguinte, terça-feira começa a Revolução Previdenciarista, porque eu criei o nome, assim, foi criado por nós aqui para dar uma impactada mesmo, o pessoal entender que tem que fazer uma mudança radical aí de pensamento, mas sempre focado no conteúdo sério, né? E na terça-feira a gente começa a Revolução Previdenciarista. Quem não se inscreveu ainda, gente, é gratuito, vai lá na bio, tá, link tá lá, não perde essa chance aí. De terça a domingo a gente vai com isso aqui. Mas agora, Gi, microfone é teu, divulga aí, mete bronca. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite, viu? Foi uma honra, uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. Domingo também é dia para falar com os amigos e vocês são isso, vocês moram no meu coração. Mas dos meus trabalhos, assim, eu tenho ministrado bastante aulas através do site notoriosaber.com.br. A gente até tem aula lançando essa semana também. Tem um projeto muito legal que eu faço com a Amanda, que é Advocacia Previdenciária na Prática, que a gente vai lançar a terceira turma em agosto. Então, quem quiser acompanhar, né, pode me seguir no Instagram e também acompanhar o Notório Saber, que vai ter ali bastante coisa que a gente está programando legal também para os colegas, para poder ajudar, porque eu acho que é muito importante esse papel mesmo, Márcio, de a gente trazer conteúdo e ajudar os colegas a serem melhores, se tornarem profissionais melhores, conseguirem se sustentar melhor, né? Tipo, conseguir a independência financeira através da advocacia previdenciária, assim, porque a gente vê gente gostando muito da área, mas tendo que fazer outras coisas, porque aquilo talvez não esteja sendo tão rentável. E dessas duas colocações são extremamente importantes para a pessoa entender que talvez não é só esperando o processo terminar que ela vai ganhar, né? Então, é cobrando na consulta, é cobrando no planejamento, é fazendo um bom processo administrativo, é tendo precificação
correta naquilo, né, no tempo demandado. Então, eu acho que isso faz toda a diferença e faz com que os colegas consigam ser felizes na profissão, porque eu acho que, assim, apaixonado a gente já é pela matéria previdenciária, né? Mas eu acho que envolve a felicidade na área previdenciária, envolve também você estar bem remunerado, você estar sustentando a sua família, você ter a tua estrutura de escritório, você conseguir ser pleno naquilo que você está fazendo. Eu acho que o nosso papel é ajudar. Então, eu agradeço. E agradeço a todos que estiveram com a gente também aqui, né? Compartilhando o domingo aqui nesse Opa, bate-papo tão muita gostoso. gente. Muita gente aqui hoje. E a Gi Show não de podia bola. ter escolhido um nome melhor, né? Notório Saber. É isso. A Diz tudo, Gisele né, é cara? isso. É notório saber. E... É, Então, é. aqui. André, Obrigada. Pô, também agradecer muito aí, Márcio, o convite. Então, honradíssimo, né? Você, uma mente ímpar no direito previdenciário. Quem tem o prazer, a honra de conviver contigo sabe disso. Né? Os apontamentos do Márcio lá no grupo, né, Gisele? Sempre o cara vai buscar aqui, caramba, onde o cara foi. O cara é fora da caixa mesmo. O bicho é bom demais. E Gisele não tem o que falar, né? Essa humildade, esse carinho e esse conhecimento que, pelo amor de Deus. E assim, gente, para quem não sabe, né, o povo acha que professor não estuda, né? O Notório Saber está sempre lá no site, no escritório, o pessoal lá compra lá, vamos embora, vamos fazer, vamos estudar. A gente é aluno lá também do Notório Saber, porque a coisa é boa e o que é bom a gente tem que seguir. E para quem não sabe, eu ainda vou mostrar um dia isso para vocês, Zé. Quando eu comecei a dar aula, o livro seu, né, do Lazar e tal, eu tenho até hoje ele guardado lá. Tem um pedaço dele assim que as legal. páginas são pretas, sabe? Sem capa já. E eu não vou colar a capa. Toda vez que cai a capa, mas eu vou deixar ele desse jeito porque ele foi especial e essencial para mim no começo. E de projetos temos lá, como o Marcos falou, né? Temos o nosso site. O professorandrebittencourt.com.br, né? Criamos aí esse Clube Prévio agora, que é uma forma de estudo recorrente, né? Então, com lives lá, vocês estarão certamente. A gente está montando o cronograma de segundo semestre, né? E a gente tem chamado várias pessoas para debater, fazer oficinas, e estou criando um negócio que é muito legal, né? Fiz a primeira agora no sábado, que também é gratuito, Marcos, assim como você está fazendo, pro jovem advogado. Né? Essa coisa assim, pô, o que a gente pode fazer para essa galera que está começando? Né? Nós, quando começamos, a gente sabe como foi difícil. Né? De repente, a gente não tinha as portas abertas na OAB, né? Ninguém olhava para o jovem advogado. E eu acho que eles merecem. E aí já fiz o primeiro gratuito aí, de iniciação à advocacia previdenciária no sábado, e conversei com a equipe lá depois, falei, olha, eu fiz esse, mas eu quero fazer no mínimo um por mês para essa galera aí. E aí nós até criamos um nomezinho lá, treinamento de Jedis. Venham para o lado certo da força. Que legal. Então, quero só a galera nova. E nesse ponto, né, ajudar a diferença que pode ser criar uma PJ, gestão do escritório de advocacia, como angariar o cliente no previdenciário, a importância do processo administrativo, é isso. Né, tentar o que a gente puder plantar aí para que a nova geração, né, suba segura e faça um trabalho bonito, né, tanta gente que precisa. Então, acho que vai ser legal. Pô, e obrigado mais olha uma aí, vez. a Maria Fernanda Virst está aqui, a nossa musa do STJ. Essa A musa, muito top. nossa musa do STJ. Querida, beijo para ti também. Tô com saudade. Tu podia estar aqui hoje também, hein? Vamos pensar nisso aí, vamos armar. Mas daí o pequeno vai ficar com ciúmes, daí vai ser complicado também. Mas a gente chama, a gente dá um jeito de fazer uma... A gente podia fazer uma live circular, assim, passar uns 15 por aqui, assim, e a gente vai trocando. A gente pode pensar num projeto assim. Mas, gente, olha, eu queria agradecer demais vocês dois. Vocês dois são incríveis, vocês são fantásticos. Eu tenho por vocês dois uma admiração muito grande. O André, acho que eu tô brincando quando eu digo que o André é meu ídolo. E o André é um ídolo que eu tenho. Tá mal. A Gi... Não é verdade, cara. E a Gi é um ícone, assim, né? Poxa vida, eu vejo a Gisele, assim, falando sobre o direito previdenciário com uma naturalidade. Ela transita pelo processo, aí ela vai para o regime próprio, aí ela vai no regime geral sobre qualquer assunto. E isso é muito raro, né? Isso não é
Não é uma coisa que a gente encontra em tudo que é lugar, então, e fala sobre previdência privada, e tem uma tradição até familiar nessa área, e então é muito legal, assim, eu me sinto muito prestigiado por vocês terem aceito estar aqui comigo hoje, porque foi para mim muito enriquecedor, e tenho certeza que para todo mundo que estava aqui, num domingo de noite, eu só posso agradecer de coração e dar um beijo em vocês, que eu não posso dar pessoalmente agora, mas nós vamos conseguir resolver esse problema. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, ou a gente vai estar vacinado, vai poder ter o congresso do IBDP, que a gente... Bom, a gente vai acabar, talvez alguns palestrantes vão estar lá, né? Isso. Aqui em Curitiba, em outubro, né? Eu pelo menos, verei muito. Pelo menos me convidaram, André, para ir lá, vou dar uma chegada, né? Nos veremos. Vou dar uma conferida lá e pelo menos a gente vai poder conversar um pouco pessoalmente, porque faz muita falta, mas que bom que a gente tem isso aqui. Que a gente pode se sentir um pouco na casa um do outro e se aproximando cada vez mais. Muito obrigado para vocês mesmo, um beijo para vocês, um bom final de domingo, uma grande semana. E vamos lá, galera, vamos ser felizes, como disse a Gi. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Valeu. Beijo, beijo. Tchau. Valeu, gente. Beijo. Tchau.